Jonas, um profeta na contramão da vontade de Deus. Jonas, um profeta na contramão da vontade de Deus. Essa narrativa, esse livro é uma narrativa, e é uma narrativa sobrenatural, uma narrativa que humanamente não se pode explicar, pois estamos falando de atos sobrenaturais da parte de Deus, de um Deus transcendente, que vai além daquilo que o homem possa imaginar, um Deus presciente, que não é pego de surpresa, porque sabe de todas as coisas antecipadamente, um Deus onipotente, que tem todo o poder centralizado em suas mãos, representado muito bem Jesus, quando ele disse: todo o poder me foi entregue nos céus e na terra. Um Deus onisciente, que tem os olhos como chama de fogo, e vai até a divisão da alma e do espírito, e contempla tudo que está dentro da mente e do ser do homem. Um Deus onipresente, que está em todos os lugares ao mesmo tempo, um Deus que tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Estou falando de um ser supremo, que vai além do entendimento humano, e este livro, ele vai falar de coisas transcendentes, de coisas extraordinárias, de coisas grandiosas, que o homem não pode explicar de forma palpável, que o homem não pode explicar mesmo com a sua sabedoria humana extensa. Ele não pode explicar aquilo que Deus realizou neste livro, no livro de Jonas, aquilo que nós iremos tratar, iremos falar aqui nesta noite. O Deus Todo-Poderoso, que reina e domina por toda a eternidade. Na verdade, estamos falando do Senhor dos senhores, do Rei dos reis. Mais uma vez, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Nada está fora do seu domínio ou do seu controle. Ele tem o controle de todas as coisas. Por isso, a Ele a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Esse profeta ao qual nós lemos aqui sobre ele, cujo nome é Jonas, a Bíblia vai dizer que ele é filho de Amitai. É um homem que Deus escolheu para uma obra, é alguém que Deus designou para realizar uma tarefa, é alguém que recebeu uma ordenança da parte de Deus. Será que os senhores e as senhoras que nos ouvem neste momento já não receberam alguma ordenança da parte de Deus? Todos aqueles que leem e que estudam a Bíblia está cheia de ordens, está cheia de determinações, está cheia de orientações da parte de Deus, para que o homem possa entender que caminho ele deve seguir. Jonas foi orientado por Deus, recebeu uma ordem clara da parte do Senhor, e a ordem era que ele fosse até a grande cidade de Nínive, porque uma palavra precisaria ser pregada naquela grande cidade, e não era uma palavra de amor, no sentido como o homem pensa hoje. Era uma palavra de amor recheada com justiça. Era uma palavra em que os homens precisavam ouvi-la para poder ter as suas vidas poupadas. Era uma palavra de amor recheada de justiça. Não é esse amor que muitas vezes o homem hoje tem pregado, não é esse amor que muitas vezes o homem compreende e chega a dizer: Deus ama, por isso que Deus ama, Deus não vai deixar isso ou aquilo acontecer. Isso
esquecendo-se que o homem tem livre-arbítrio. O homem foi criado por Deus e foi colocado nele livre-arbítrio. Ele não é robô. Deus não quer robôs lhe adorando. Deus quer homens que têm o livre-arbítrio. Ele decide se segue a Deus ou não segue, se obedece ou não obedece, se faz a vontade de Deus ou não faz a vontade de Deus. Mas muitas vezes o amor de Deus, ele leva a algo chamado justiça em direção ao homem. O amor de Deus também leva a castigo. O amor de Deus muitas vezes leva a advertências. Quando o homem desobedece a Deus, ele tem consequências dos seus erros, e essas consequências muitas vezes demonstram o grande amor de Deus para com o homem, para que ele possa reconhecer e possa voltar dos seus caminhos maus. Então esse livro, ele está recheado do amor de Deus e da justiça de Deus. O amor de Deus recheado da justiça de Deus. A ordem foi dada. A ordem foi entregue. E agora aquele profeta, que era um homem de Deus, ele deveria obedecer àquela ordem da parte de Deus. Mas Deus estava falando de Nínive. Deus estava falando dos assírios. Deus estava falando do inimigo de Israel. Os assírios oprimiam Israel. Os assírios eram conhecidos pela sua crueldade, pelas suas maldades, que eram extremas para com aqueles que eles capturavam. Então o profeta recebe uma ordem. O profeta recebe uma ordem da parte de Deus. Deus dá aquela ordem àquele profeta israelita, porque Israel era o povo de Deus. Mas através dessa ordem, Deus estava dizendo que não queria apenas compromisso com Israel. Deus queria também se comunicar com outras nações, independentes da maldade que essas nações praticavam. E Deus escolheu aquele profeta para anunciar para aquele povo, para que eles reconhecessem os seus erros. E reconhecendo os seus erros, Deus não os destruísse. Por quê? Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por isso que eu estou falando que quando aquele profeta foi enviado, a mensagem que ele deveria transmitir era uma mensagem de amor revestida, recheada de justiça. Era a última oportunidade. Era a última oportunidade que aquele povo tinha. Deus estava dando uma última oportunidade para aquele povo que não o conhecia, mas através da mensagem que ele enviou, através do profeta, ele sabia que aquele povo poderia se voltar para ele. Pois bem, mas a Bíblia vai dizer, no versículo 3 do capítulo 1 de Jonas, que ele fugiu da ordem, fugiu da determinação de Deus. Ele quis fugir da presença do Senhor. Ele não quis obedecer a ordem que foi lhe dada. E ele começou a descer. Porque todas as vezes que não obedecemos a Deus, o caminho é descer. A ordem era para que ele fosse a Nínive, mas ele foi na contramão da ordem de Deus. Ele foi na contramão da determinação de Deus. Ele foi na contramão da vontade de Deus. Ele desceu a Jope, e chegando em Jope, no porto de Jope, ele comprou uma passagem e entrou em um navio, e aquele navio ia para Tarsis. É como se hoje você decidisse ir para o fim do mundo. Ele
tentou atravessar todo o mar Mediterrâneo para ir em direção da cidade de Tarsis. Ele saiu de um extremo e estava indo para outro. A ordem de Deus era Nínive, um extremo, e a decisão dele de entrar no navio e entrar naquele navio em direção a Tarsis, pelo mar Mediterrâneo, ele estava escolhendo o outro extremo. Era uma desobediência clara da ordem do Senhor. Mas profeta não se governa, profeta não faz o que quer, profeta não fala o que quer, profeta não dá a sua palavra. Ele é chamado para falar a palavra de Deus, ele é chamado para falar a palavra do Senhor. Ele apenas reproduz a palavra de Deus. Ele não está autorizado a falar aquilo que ele quer, aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha correto, aquilo que ele acha certo. O seu pensamento não tem valor diante da determinação e da ordem do Senhor. O profeta, o servo, aquele que lê a palavra de Deus, ele tem por obrigação transmitir a palavra de Deus da forma que ela é. A obrigação do homem e da mulher de Deus é transmitir a palavra de Deus como ela é. Não importa se alguém vai se desagradar, doa a quem doer. A palavra tem que ser transmitida como ela é. Essa palavra é a prova do amor de Deus. Tudo que está escrito nela é a prova do amor de Deus. Só que o amor de Deus não se pode se desvencilhar da sua justiça. Eles andam juntos, amor e justiça. O amor e a justiça, eles andam juntos, não podem ser separados. E aquele profeta sabia disso. Ele sabia que se o povo desobedecesse, seria destruído. Mas também ele sabia e ele não queria que o povo se convertesse. Porque se convertesse, o amor de Deus reinaria. A misericórdia de Deus pouparia aquela grande cidade. A ordem foi dada. A ordem foi desobedecida. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor ouvir, atender, escutar. É melhor do que a gordura dos carneiros. O sacrifício é bom para Deus, mas a obediência está acima do sacrifício. Obedecer a Deus está acima de qualquer sacrifício humano. Precisamos entender e compreender isso. O homem de Deus, o profeta de Deus fugiu. E saiba de uma coisa, que toda atitude, todo ato de desobediência gera consequências. Ele desceu, fugindo da presença de Deus, ele desceu a Jope. Chegando em Jope, ele comprou uma passagem e desceu para um navio. E depois o navio, ele desceu para o porão do navio. E começou a dormir. Um profundo sono. Ele não se preocupou com a alma daquelas pessoas. Ele não se preocupou com a salvação daquelas pessoas. Ele apenas desceu ao porão e foi dormir. E dormiu um profundo sono. Mas Deus, que tem o controle de tudo, de toda a natureza, de tudo que é existente,
ele dá ordem ao vento, e o vento sopra no mar, e vem uma grande tempestade, e aquela grande tempestade começa a balançar aquele navio de um lado para o outro. Eu fico pensando, se o dono daquele navio soubesse quem era Jonas, ele não tinha aceitado que Jonas entrasse naquele navio. Isso é um alerta para nós. Olhe quem você permite entrar no seu navio. Olhe quem você permite entrar na sua casa. Olhe quem você permite entrar na sua vida. Olhe quem você permite andar com seus filhos. Olhe quem você permite fazer parte da sua vida. Porque tem pessoas que só trazem tempestade. Vou repetir novamente. Tem pessoas que só trazem tempestades. Jonas trouxe tempestade para aquele navio. Que culpa tinha aquelas pessoas? Mesmo adorando outros deuses, a consequência daquela tempestade era a atitude de Jonas. E nessa tempestade, Deus mostrava o seu amor para com a grande cidade de Nínive e aqueles que ali moravam. Veio um grande prejuízo, porque eles começaram a aliviar o navio e precisaram jogar os seus bens. Os seus bens foram jogados no mar. E mesmo assim, o navio continuava sendo açoitado por aquela tempestade. Então houve uma compreensão da parte de todos aqueles que estavam ali, porque não foi uma tempestade anunciada, foi uma tempestade que do nada apareceu. Não foi a tempestade que eles começaram a observar e dizer: vai chegar uma tempestade e vamos nos preparar. Não, a tempestade veio de súbito sobre eles. A tempestade do nada apareceu. Então eles começaram a entender: tem algo errado. E eles começaram a clamar aos seus deuses, clamar cada um ao seu Deus. E por fim, eles lançaram sortes, como era o normal naquela época. E a sorte caiu sobre o dorminhoco, o profeta que estava dormindo. O profeta que, quando acordaram ele, ele diz: olha, eu pertenço ao povo de Deus, eu temo a Deus, eu sou hebreu, eu sirvo ao Deus dos hebreus. Mas a sorte caiu nele. E eles disseram: foi você. A sorte caiu sobre ele. Então todos os dedos apontaram para ele: foi você. Tudo isso foi causado por sua causa. Aí eu vejo um gesto bonito. Eu vejo um profeta arrependido. Eu vejo um homem reconhecendo por que aquela tempestade veio. Porque Deus sabia que o profeta ia reconhecer. E o profeta reconhece: a culpa é minha. Eu estou fugindo de Deus. Mas fica a pergunta: quem pode fugir do Senhor? Quem pode fugir do Deus que tem olhos como chamas de fogo? Quem pode fugir do Deus que junta todas as águas da terra na concha da sua mão?
Quem pode fugir do Deus que conhece todas as estrelas, porque criou todas elas e chama cada uma pelo seu nome? Quem pode fugir do Deus Todo-Poderoso, do El Shaddai, do Deus que tem todo o poder? Ninguém. Ninguém pode fugir do grande El Shaddai, do grande Eu Sou, do único que realmente pode dizer eu sou, com letra maiúscula, eu sou o que sou. Foi assim que ele se apresentou para Moisés: eu sou o que sou. Quem pode fugir de Deus? E o profeta reconhece que tudo aquilo que está acontecendo àquele povo, ele é o culpado. E ele se arrepende. E ele diz a forma: olha o que a desobediência traz, consequências. E ele diz: só tem uma forma dessa tempestade cessar. E a forma é: vocês têm que me pegar e me jogar no mar. E quando vocês fizerem isso, a tempestade vai passar. Eu vejo mais temor daqueles homens, mais temor naqueles homens, de que inicialmente em Jonas, porque eles temem jogar aquele homem para a morte. Porque quando ele reconhece o seu erro, ele está dizendo: pode me matar. Porque quando ele caísse no mar, ele iria morrer. E naquela hora, o arrependimento faz as pessoas tomarem decisões extraordinárias. Reconhecer o erro, isso faz o céu se alegrar. A Bíblia diz que o céu se alegra por um pecador que se arrepende. Isso não está aplicado apenas às pessoas que aceitam a Jesus como Salvador. Não, é aquelas pessoas que muitas vezes servem a Deus, mas seguem por um caminho errado. E quando eles se arrependem, o céu se alegra, porque eles estão aceitando as ordens e as determinações de Deus, se arrependendo dos seus erros, se arrependendo das suas falhas. O profeta estava desviado da ordem de Deus, desviado da determinação de Deus, desviado do rumo, desviado do caminho de Deus. Ele estava fugindo da presença de Deus. Ele estava dizendo para Deus, com aquela decisão que ele tomou: não quero ser mais profeta. Ele estava fugindo, se desviando do chamado de Deus. Mas Deus vai buscar o profeta lá e faz com que ele se arrependa. E ele é jogado nas águas. E automaticamente a tempestade cessa. A tempestade para. Muitas vezes, essa tempestade que o Senhor e a Senhora estão enfrentando, dentro do seu lar, do seu trabalho, onde quer que seja, será que não é hora de jogar Jonas? Será que não é hora de jogar aquilo, ou aquele, ou aquela que está trazendo tempestade para a sua vida? Será que não é hora de jogá-lo para fora, de tirá-lo da sua vida? Para e pensa. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de todas as coisas. Veja se o Jonas não é uma atitude errada que você está tomando.
E você precisa se arrepender dessa atitude. Antes que esse barco afunde, antes que esse navio afunde, não é hora de se arrepender? Será que não é hora de se arrepender, de voltar? Jonas foi jogado, e na mesma hora que ele foi jogado, a tempestade cessou. Mas olha o que o amor de Deus fez. Deus olhou a atitude de Jonas, a atitude de arrependimento. Olha como esse negócio chamado arrependimento mexe com os céus. A atitude de arrependimento de Jonas fez com que Deus falasse com a baleia, parafraseando para que o Senhor e a senhora entendam melhor. Deus disse para a baleia: vai cair um desobediente aí, mas é um desobediente que se arrependeu, e quando ele cair no mar, você irá engoli-lo. Uma tradução diz baleia, as outras traduções dizem um grande peixe. Eu estou falando do sobrenatural. Eu estou falando de algo extraordinário que a mente humana não alcança. Um grande peixe já estava com a sua boca aberta, esperando o profeta cair. Quando o profeta caiu, o grande peixe o engoliu. Desceu para Jope. Desceu para o navio. Desceu para o porão do navio. Desceu para a profundeza do mar. E agora desceu para a barriga, para o estômago de uma baleia. A situação de quem se afasta de Deus é só descendo. Ele vai só descendo. Por isso é hora de reconhecer, de se arrepender, para voltar a subir. Porque ao desobediente só resta descer. Jonas agora, dentro do ventre do peixe, era um ato de amor de Deus, era um ato de bondade de Deus, coisa que às vezes o homem não entende, a mente humana não alcança. Quem poupou Jonas da morte foi Deus. Se ele estivesse no mar, ele iria morrer, mas Deus preparou uma baleia para dentro daquela baleia trabalhar durante 3 dias na vida do profeta. Barriga de baleia não é castigo. Barriga de baleia é proteção de Deus, é livramento de Deus, é cuidado de Deus, é manifestação do amor de Deus. Deus estava poupando-o da morte, e a forma que Deus encontrou foi barriga do peixe. Todas as vezes, essa palavra que eu vou falar agora é profética, direcionado. Todas as vezes que o homem desobedece, as consequências virão. E muitos, quando não reconhecem, eles vão parar na barriga do peixe. Será que não tem alguém aí que está na barriga do peixe? Todo fedor, as águas sobre a sua cabeça, o suco gástrico lhe maltratando, mas tu não irás morrer. Deus vai te guardar e vai poupar de tudo isso. Aí lá na barriga do peixe
capítulo 2, nós vemos algo extraordinário. Nós vemos uma oração sincera. E a um coração contrito e quebrantado, Deus não resiste. Nós vemos uma oração de reconhecimento. Nós vemos uma oração de quebrantamento. Está descrito. A narrativa, capítulo 2, está narrado a oração de Jonas. Durante esses 3 dias, ele conversa com Deus. Ora ao Deus dos céus. A situação era tão difícil que ele disse: do inferno eu clamei, e Deus nos altos céus ouviu. Não importa onde o homem esteja, aonde o Senhor e a Senhora estiver, não importa se a oração é sincera, se a oração de quebrantamento, essa oração saiu do ventre da baleia, rompeu toda a estrutura da baleia, rompeu os mares, subiu, rompeu o primeiro céu, o segundo céu, e chegou no terceiro céu, diante do trono de Deus. Aquela oração subiu e chegou diante do trono de Deus, e Deus acatou aquela oração, recebeu aquela oração, e o decreto sai da parte de Deus: não irá morrer, eu irei te tirar do ventre da baleia. Estou usando a tradução que diz baleia. Eu irei te tirar do ventre do grande peixe. Estou parafraseando para que haja uma melhor compreensão. E Deus dá uma ordem para a baleia. E a baleia vai e vomita Jonas na praia. Se ele estava no mar do Mediterrâneo, ele foi vomitado na orla do Mediterrâneo. E do Mediterrâneo, a parte mais próxima do Mediterrâneo para Nínive, dá mais de 1.000 quilômetros. Olha o que a desobediência causou. Ao invés dele obedecer e encurtar a ordem de Deus, eu não sei como ele fez, mas ele teve que andar no mínimo 1.000 quilômetros até chegar na cidade de Nínive. E quando chegou na cidade de Nínive, deveria ser percorrida em torno de 3 dias para percorrer a cidade. Era uma cidade enorme. E ele começou a pregar e dizer: daqui a 40 dias Nínive vai ser subvertida, ela vai ser destruída. Aquela palavra profética chegou até o rei, e o rei deu a ordem. Até os animais jejuaram. 3 dias. 3 dias. Era um rei ímpio, era um rei que não conhecia Deus, era um rei mau, era um rei perverso. Mas aquele rei, ele dá uma ordem. Quando ele ouve a palavra de sentença, ele convoca toda aquela nação.
aquela grande cidade. Crianças, pré-adolescentes, adolescentes, adultos, anciões e até os animais, todos para jejuarem. Passaram 3 dias sem se alimentarem, jejuando. Só existe um ser que não gosta de jejum, quando o jejum é oferecido para Deus, não importa quem esteja oferecendo. Mas quando se oferece um jejum, pedindo misericórdia ao Deus dos céus, o único ser que não se agrada é Satanás, é o inferno. Aquele jejum daqueles pagãos que adoravam outros deuses, que não conheciam a Deus, Deus recebeu dos céus, e depois de 3 dias, eles estavam arrependidos e convertidos dos seus males, dos seus pecados, e reconheceram o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, como Deus, o Deus, o único Deus, que tem o controle de tudo e de todos. Aquela nação foi poupada, porque Deus deu uma segunda chance para o profeta. Capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. A segunda chance que foi dado, o profeta agarrou. Deus é um Deus de segunda chance. Deus está te dando hoje mais uma oportunidade. Deus é o Deus de segunda chance. Deus é o Deus que enquanto o homem tiver vida, Ele lhe dá a oportunidade. Guarde essa palavra no âmago do seu coração, para não pecar contra o Senhor. Que o bom Deus vos abençoe, na pessoa bendita e maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo.